Oi, meu nome é Mia e eu faço vídeos de manipulação. Hoje eu vou começar um novo quadro no canal, que é consertando manipulações de seguidores. Então já deixa o like, se inscreve pra você não esquecer e bora logo pra vinheta. Agora que eu já sei que você já deixou o seu like, eu vou deixar aqui o antes e o depois de como eu fiz. Eu fiz pequenas alterações, eu resolvi não mudar muito, até porque cada um tem seu estilo e eu não quis mexer em muita coisa. Eu aí circulei alguns pontos. Eu já tinha editado nessa parte, né? Então eu já sabia o que eu tinha consertado e eu vim mostrar pra vocês aqui antes do vídeo alguns pontos que eu resolvi mudar. Primeiro, a sombra no olho. Ela não foi colocada no multiplicar, então ela estava muito clara nas extremidades. E como o olho ele tem uma textura, ele precisa ser escurecido. Assim como a sombra no cabelo, que estava muito perto do tom de pele, e eu sempre me falaram que era sempre melhor escurecer, então eu fiz isso também. E a linha do maxilar, que também estava muito marcada ali, estava muito escura com o resto da pele, que eu também escureci. O ponto de baixo do nariz, que também não estava com muita definição, e eu escureci também. Eu fiz alguns ajustes no cabelo, a sobrancelha e alguns pequenos pontos, porque se vocês forem bater o olho, a edição ela já tá boa, mas eu vim justamente trazer os pequenos pontos que podem ajudar a melhorar. E assim, é coisa rápida, eu não levei 20 minutos pra fazer isso, então são algumas dicas que talvez ajudem vocês não tenham percebido, mas ajudem vocês a evoluir mais rápido. A primeira coisa, eu não sei se foi pelo e-mail, porque caso vocês queiram participar, eu disponibilizei em uma postagem aqui no Instagram mesmo, nas postagens, o meu e-mail para vocês enviarem, caso vocês sejam voluntários e queiram participar com as suas edições, né? Porque vocês queiram que eu corrija suas edições em vídeo. Eu não vou fazer com todos, até porque teve gente que enviou edições muito boas que nem tem que ser corrigido. E eu achei muito engraçado, porque não tem o que eu fazer, cara, aquilo ali já tá ótimo. Eu não tinha muito o que eu fazer. Eu bati o olho e pensei, não, o que eu vou mudar aqui? Não tinha que mudar. E aí eu não vou fazer e vai ser isso. Não tem que mudar. Mas o tamanho da tela ele veio um pouco menor do que eu recomendo, tanto que dá pra ver que a marca d'água que tava ali escrita, ela ficou meio pixelada e isso às vezes acontece justamente por causa do tamanho da tela. A foto dá uma disfarçada, mas quando são linhas muito retas é um pouco difícil de disfarçar e fica ali bem pixelado mesmo. Mas eu aumentei a tela para conseguir fazer as alterações e aí já deu uma disfarçada também na qualidade, porque eu não ia passar num Remine ou alguma coisa do gênero para melhorar a qualidade com a foto já editada, né? Porque aí algumas características da edição se perde quando você faz esse processo de melhoramento da qualidade depois. Eu comecei ali com o pincel no multiplicar e fui escurecendo as partes que eu achava necessária. Eu fui escurecendo o cabelo, porque o cabelo ele faz uma sombra no rosto, já que ele não é grudado. E também a parte de baixo do nariz, porque dificilmente a iluminação vai estar vindo de baixo para cima. Normalmente ela vem de lado, em algum lugar assim. Então a parte de baixo do nariz, ela é um pouco mais escura. Continuei no multiplicar também para voltar com algumas linhas que tinham sido apagadas pela sombra. E isso é normal quando você usa a sombra, você quer uma sombra clara e você acaba usando ela sem se atentar muito às curvaturas do olho, porque acaba que ela vai ter uma sombra, mesmo sendo clara, e aí você tem que trabalhar ela quando a sombra é mais clara do que deveria. Caso a sombra seja mais escura, você pode simplesmente colocar a tonalidade que você quer no multiplicar, que já resolve. Mas nesse caso, a sombra ela era clara, ela era para ser bem colorida, bem viva, então eu tive que fazer isso manualmente. Nos lábios eu também peguei o multiplicar, o mesmo pincel, eu tô usando o aerógrafo pra tudo aí, porque como já tava editado, eram as pequenas alterações, eu acabei não usando tantos pincéis, né? Então usei esse próprio do Ibis justamente pra fazer a sombra, porque a parte de dentro dos lábios, ela também tem um volume, nos lábios tem volume, e a parte de dentro acaba sendo um pouco mais escura. A de baixo também, mas aí como eu vi que tava já mais escurecido dentro, mais claro fora, eu acabei não mexendo muito para não mudar muito esse aspecto que já tinha na edição. Outra coisa que eu acabei fazendo foi pegar um pincel para fazer outra tonalidade e outro tamanho de sarda, porque o pincel que tinha ali, ele tava com todas mais ou menos do mesmo tamanho e é uma preferência minha, eu gosto de fazer alguns tamanhos variados, então eu acabei escolhendo outro pincel para fazer alguns tamanhos diferentes, por mais que tinha umas maiores ali no meio, eu quis colocar mais algumas para quebrar um pouco do foco extremo que tava naquelas lá, então eu acabei usando um pincel ali só para mudar um pouquinho
a tonalidade, mudar um pouquinho a opacidade que tava essas sardas para dar uma diferenciada maior e parecer um pouco mais natural. Por mais que a edição não tenha o propósito de parecer natural, alguns detalhes assim acabam chamando atenção. Eu também subi um pouco mais pra testa, porque elas descem um pouco pro colo da menina da edição, mas eu acabei subindo pra testa também, que tava bastante por baixo, nem tanto assim, e as sardas, elas têm essa característica de não ficarem sempre centralizadas só no nariz. A sobrancelha tava faltando um pedaço, e eu entendo perfeitamente essa pessoa, porque eu vivo comendo os pedaços das minhas também, e aí eu só completei ali e dei uma marcada, porque, como eu disse, eu mudei o tamanho da tela, aí às vezes alguns detalhes, eles se perdem também por causa do tamanho da tela. Eu já errei o tamanho da tela e tive que refazer justamente esse ponto da sobrancelha de novo, porque os fios acabam se embaralhando e não fica com tanto esse aspecto editado. Então, talvez tivesse isso quando estava aberto no aplicativo, mas devido à qualidade, se perde um pouco, né? Então, eu só refiz ali pra ficar marcado, porque como já tinha algumas outras coisas marcadas, eu marquei isso também pra não ficar perdida ali no meio. O cabelo, por mais que o cabelo seja um tom de loiro médio para loiro escuro, não tem problema você usar o castanho para fazer as sombras, porque a sombra ela é realmente mais escura e cabelos loiros têm muitas tonalidades quando você vai editar, desde as mais escuras até as mais claras. Então não tem problema você usar um tom de castanho escuro para fazer a sombra de um cabelo loiro. Só vai destacar mais a parte clara, que é meio engraçado, né? Porque não, um cabelo claro não é todo claro. Não vai ficar com o mesmo contraste se você não usar o escuro. Então eu usei pra marcar ali, principalmente aquela mecha que tava meio pra cima do olho. Vocês já devem ter sacado qual é. Então, eu quis pesar um pouco mais ali, porque ela tava levantada, ela não tava nem um pouco grudada. Então eu mexi nisso. No canto de cabelo que tava as flores, eu nem mexi muito, porque como tinha marca d'água, muitas flores, muita informação, eu acabei deixando como tava, pra não fazer bagunça. Eu fiquei com medo de passar por cima e ficar um aspecto feio, então eu já deixei como tava, já tava bom daquele jeito, e acabei mexendo de luz e textura, essas coisas, eu acabei mexendo mais do outro lado. E deu pra ver, porque como tinha muita informação, nem deu pra notar a diferença. Aí, uma coisa que eu resolvi corrigir foi a direção dos fios, na franja principalmente, porque tinha uns que estavam acabando meio de supetão ali na curvatura, e eu queria ligar isso pra parecer um negócio um pouco mais homogêneo e parecer menos quebradiço, porque quando você quebra a continuidade e começa numa direção diferente, dá um aspecto de estranheza. Não chama tanta atenção, mas dá um aspecto de estranheza que eu quis corrigir. Justamente porque aquela curva ali de cima, ela é mais alta, então ela acaba recebendo mais luz. Então, pra corrigir isso, eu acabei puxando uma mecha um pouco mais grossa, deu pra ver, e acabei puxando ela de cima até embaixo. E aí, parece que é uma coisa só, não parece que é um cabelo dividido em partes. E às vezes, tá quebradiço, é só fazer isso que conserta. É só isso. Então não precisa refazer, não precisa ficar prestando muita atenção em tudo, não. Às vezes só cuidar esse detalhe no final e passar por cima é mais fácil do que cuidar isso o tempo inteiro enquanto você edita um cabelo. Está muito calor aqui, então eu estou com o ventilador ligado. Eu espero muito que não esteja aparecendo no vídeo, porque sim, ele é meio barulhento mesmo. Mas tá muito calor e eu não quero ficar passando calor e não resistir a ligar o ventilador dessa vez. Depois eu devolvi um pouco dos escuros pro cabelo, peguei algumas tonalidades mais escuras, porque eu clareei bastante, né? E eu não queria mudar a cor, então eu acabei escurecendo também. Mas nada que vocês não estejam acostumados, porque eu já expliquei bastante vezes quando eu faço cabelo aqui no canal, tem vídeos só sobre isso e eu explico em todas as edições praticamente, então vocês já estão ligados de como é. Uma novidade que eu tenho pra contar pra vocês é que eu passei na universidade, então talvez o conteúdo do canal daqui a um tempo mude um pouco, foque mais na parte do design, porque eu de fato passei na Federal pra estudar design visual, então que coisa engraçada, né? Eu comecei editando coisa de K-pop e agora eu vou literalmente fazer uma faculdade sobre o assunto que eu me interessei na pandemia. A gente cresce meio rápido também. Outra coisa que eu tô mudando totalmente de assunto bem rápido, é a parte de cima do olho. Eu creio que ela já estava marcada antes, mas por causa da sombra ela também deu uma sumida. Então eu peguei o aerógrafo, normalmente eu pego esse pincel, e retoquei ali um pouco o preto pra deixar marcado e não deixar tão apagado, porque
quando você coloca glitter e essas coisas, acaba ficando pra baixo. Quando eu faço, muitas vezes eu não digo, mas depois eu apago ali as rebarbas que ficam pra cima, justamente pra não perder essa Meu Deus, não vai sair, mas vocês entenderam. Não tinha cílios, mas eu coloquei, porque eu senti falta, eu queria colocar, e aí eu acabei fazendo, mas não tinha. Então não tem que corrigir, né? Se não tem, eu só botei pra fazer um charminho mesmo. E até hoje não tem tutorial decente de cílios aqui. Eu já expliquei em um vídeo, eu acho que foi um vídeo de base, mas não tem um tutorial só pra isso, porque é algo tão curto de se fazer. Pra vocês terem uma ideia, esse vídeo quase não tá acelerado, né? Ele tá praticamente em tempo real, quase em tempo real. Eu gravei ele hoje, eu vou postar ele hoje, tudo bem em tempo real, né? Em todos os sentidos. Mas eu gravei ele não tá acelerado, tem partes que tipo, o mais acelerado é 1.5, então tá bem devagarinho pra eu conseguir explicar tudo tintim por tintim, porque como eu fui mexendo em muitas coisas muito rápido, eu decidi não acelerar ele tanto. E eu não me arrependo, achei que ficou bem bom assim. Ele tá longo, mas não tão longo também. Eu clareei as partes de cima do olho, porque como eu disse, o olho ele tem um formato circular, né? Então eu escureci, mas eu também clareei algumas pontas que eu achei que seria necessário. O cantinho interno do olho, porque já tava mais claro por causa da maquiagem, e o central, porque é a parte mais alta do círculo, digamos, a parte mais alta da pálpebra. Então eu também clareei isso. E dá pra ver que já deu uma diferença. Eu fiquei o tempo inteiro botando pra cima, botando pra baixo, botando pra cima, botando pra baixo, porque quando você tá há muito tempo olhando pra algo, você acaba acostumando a sua visão. Então eu gosto de fazer isso quando eu tô editando também, deixar a foto de base em cima, pra eu ter noção de como tava antes, como tá agora, pra ver se eu mudei demais algo que eu não deveria, ou se simplesmente eu tô fazendo tudo errado, ficou muito feio, ficou esquisito, se ficou torto. É que nem quando você vai desenhar, eu não sei se alguém mais aqui desenha, mas eu desenho. E você fica invertendo a tela ou olhando de outros ângulos a folha de papel pra ver se não tá estranho, pra ver se não tá torto. Às vezes, quando eu tô desenhando no tradicional, eu até pego a tela e tiro uma foto e inverto, sabe? Só pra ter noção se tá muito torto, porque a visão acostuma. O nariz eu também acabei deixando a batatinha um pouco mais larga, justamente porque é muito fino, deixa um aspecto meio de rinoplastia, e a pontinha do nariz normalmente ela é mais gordinha. E eu fiz isso também, e também escureci um pouquinho a parte que algumas pessoas, eu acredito que a maioria, mas vai saber, tem um declínio perto dos olhos até a testa, um declínio no nariz. É assim, é o normal. Então eu acabei escurecendo ali um pouco e não deixando tão reto, pra dar esse aspecto e não ficar tão marcado a divisória do nariz até a testa. Eu acho que vocês entenderam. É um pouco complicado de explicar, eu tenho um pouco de dificuldade às vezes. A luz eu fiz a mais simples possível. Fica aí a dica de iluminação, que todo mundo briga comigo porque eu não faço direito. Mas eu coloquei o... Ai, meu Deus, uma bolinha, peguei o aerógrafo, aumentei bastante e só cliquei ali no canto no modo... Não é multiplicar, adicionar. Deu um branco rapidinho. Coloquei no adicionar ali bem no canto e fui apagando aonde tinha sombra. E depois eu só vim com o pincel de desfoque e desfoquei para não deixar tão marcado. E temos aí uma iluminação, a mais simples possível, mas temos. Aí eu já tava meio na dúvida porque eu sentia que tava faltando algo. Eu fiz também os fios de cabelo colorido. Os fios de cabelo com a cor da luz que tava vindo, porque como eu usei o amarelo, eu acabei selecionando ali um amarelo claro e fazendo bem na borda do cabelo o reflexo dessa luz dourada pra ficar mais condizente com o todo. Já tava bom, mas eu queria deixar melhor, então eu também soltei alguns fios porque não tinha tantos fios soltos. E outra dica que eu dou é dar uma borrada na raiz. Eu acabei não borrando tanto a raiz, não deixando ela menos marcada, porque tava bem marcada da foto anterior ainda, porque eu fiquei com medo de mexer na edição e daí pra consertar era um pouquinho mais chatinho e eu acabei deixando assim porque nem dava pra reparar de longe, mas pra acabamento menor eu costumo borrar um pouco mais a raiz pra dar um aspecto mais natural. Eu acho que vocês vão conseguir ver agora depois que eu falei. Isso aí eu tava muito na dúvida se eu fazia ou não, que era selecionar as flores e dar um tratamento pra elas, porque a qualidade não tava muito boa. Eu acho que é da própria foto, eu acho que não era nem da tela, porque ela ficaria menos marcada se fosse só por conta da tela que ela veio. Então eu fui lá com o laço e selecionei todas as flores para fazer um efeito e deixar elas um pouquinho mais borradas, mas não tão borradas, algo que pareça que o foco é só no rosto
e as flores estão meio desfocadas, assim, algo meio cenográfico de fotografia. Então, esse era o objetivo e foi isso que eu fiz. Primeiro, para fazer isso, você tem que selecionar todas as flores cuidadosamente. Quando eu faço isso nas minhas fotos, acaba que eu tenho mais camadas, então normalmente tem uma camada pro fundo, camada pro cabelo, mas como aí tava já meio editado, foi um pouquinho mais difícil. Talvez eu não tenha ficado com o acabamento tão bom assim, porque foi improvisado. Então eu clonei essa camada que estava selecionada e coloquei na máscara de nitidez. A máscara de nitidez, ela serviu só para destacar alguns brancos e para depois eu ir com esse desfoque da lente e colocar bem forte esses pontos de luz e não borrar tanto. E deu esse aspecto que deu pra ver que ficou mais limpo. Ficou mais limpo com alguns pontinhos de luz e eu acho que dá um acabamento bem bonito pra edição, porque fica com um pouquinho mais de cara de editado e acaba combinando mais com a foto. Depois eu até fui lá e coloquei um pouquinho mais de desfoque, justamente pro foco ser só o rosto, e acaba destacando mais a edição e não tanto o fundo, porque como o fundo tinha muita informação, acaba que assim fica um pouquinho mais clean. Aí eu já tava salvando, mas eu ainda fui brincar um pouco com os filtros pra ver se eu conseguia ajeitar um pouquinho melhor. Eu até abri minha galeria sem querer, por favor não prestem atenção nisso. Mas eu abri ali e fui mexendo um pouco, mexendo em contraste, em alguns outros filtros que tinha ali, porque normalmente eu coloco filtro direto no meu celular, né? Porque daí quando eu vou postar, eu posto pelo meu celular e eu ajeito os filtros por lá, porque também é como a maioria das pessoas vai ver e eu acho melhor. Mas aí eu editei no próprio Ibis com os filtros e tal, o meu eu pago no momento, porque eu perdi a paciência com os anúncios e eu paguei. Então tem alguns filtros que provavelmente vocês não vão ter se vocês não pagar, mas tá aí. E basicamente esse é o resultado final. Nem precisava dos filtros, porque já tava direitinho, mas eu quis ajeitar pra deixar tudo um pouco mais conectado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, o e-mail está nessa publicação que eu coloquei, que está em algum lugar no meu YouTube. Eu acho que é postagens da comunidade, alguma coisa assim. E tá lá, é só vocês me mandarem uma edição por e-mail, se vocês quiserem participar desse quadro no canal. E agora o vídeo está chegando no fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a evoluir de alguma forma. E eu acho que é isso. Me sigam no Instagram. E tá pronto o sorvetinho. Tchau!